Olá, amigos! Mais uma vez, chegando aqui para o nosso estudo, muito felizes, porque sabemos que estamos todos acompanhando e que nós possamos, então, hoje, termos alguns momentos bem envolventes com o nosso estudo. Olá, Márcia, tudo bem? Oi, Thelma, olá, companheiros, né, amigos da TV Nova Luz e também que nos acompanham pelo Centro Espírita Jorge Niemeyer. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Vida Continua. Hoje, a vida continua. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que é renovação, agora até me esqueci, o reencontro. Mas, reencontro. Vamos dar uma lembrada no capítulo 4. Nós vimos rapidamente que a Evelina, no capítulo 4, ela passa pela cirurgia, depois o médico chama o marido, diz, olha, a situação está muito difícil, ela vai ter alguns poucos dias de vida, não temos como fazer mais nada. Então, o marido a leva para casa, ela passa 15 dias entre bem e algumas crises, e depois, os últimos 6 dias, ela tem uma melhora. E ele até a leva para passear no Morumbi, que foi um pedido dela, mas ela volta para casa naquela noite, naquela madrugada, no dia seguinte, ela passa muito mal e ela desencarna e volta ao plano espiritual. Então, no capítulo 5, nós vamos ver a Evelina chegando ao plano espiritual e como é que se dá essa chegada dela, as percepções dela. Então, esse capítulo é o reencontro, que nós vamos começar a leitura. Então, bom estudo para nós, vamos começar a acompanhar, então. Posso ler, Márcia? Você vai ler? Pode começar, Thelma. Então, vamos lá. Evelina, então, despertou no quarto espaçoso, com 2 janelas, deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo e pensou, diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação. Como teria entrado naquela amnésia que estava tomando agora a tona da consciência? E desemperrou a custos os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente, a princípio, o indescritível pesadelo lhe conturbava o repouso começante. Então, aí ela se vê naquele quarto e, sem lembrar, eu fiquei imaginando, Márcia, que é como se a gente tivesse dormido na casa de alguém e acorda sem saber onde está, né? Tem Fica meio perdido. Fica meio perdido, né? A gente fica assim, meio que alguns segundos tentando colocar as coisas no lugar. Eu acho que foi uma experiência mais ou menos assim que ela passou, né? Então, vamos continuar. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se movendo no mundo exótico de imagens que a fazia regredir na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases de sua curta vida. Quer dizer, passava na cabeça dela aquele filme, né? Ela fazia com que ela voltasse no tempo. Reconstituíra todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar, quando contava somente 2 anos de idade. Nesse filme, que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados sem compreender a tragédia que se abatia sobre a casa. Essa situação, Márcia, o André Luiz conta, né, em alguns dos seus livros, situações parecidas que, quando nós desencarnamos, passa na nossa mente aquele filme, né? Você já leu essa situação? A gente já leu isso, e aí eu estava lembrando aqui, nós estávamos vendo, vocês vão ver, amigos, que a parte 2ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, quando Kardec vai falar da nossa volta à extinta vida corpórea, quando a gente volta ao mundo espiritual.
Na pergunta 165, ele faz na nota, ele diz que quando a gente está passando por esse momento que ela passou, né, que está desencarnando, ele fala que a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que está acabando de abandonar. Então, o Kardec também, André Luiz fala, e Kardec começa a dizer isso, que a gente vai voltar à memória de tudo que a gente também viveu. É verdade. É um filme mesmo, né? Um retrospecto. Depois registrar a impressão de tremendo choque, algo como se lhe desbotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Quer dizer, naquele momento ali, ela se vê fora do corpo, né? Como se ela estivesse visualizando ali, e a gente lembra daquela imagem que nós usamos lá no capítulo 3, mais ou menos, né? No capítulo 2, né, que a gente estava falando da ligação do corpo físico, o perispírito e a alma, né? E o espírito. Tem uma imagem de uma moça, né? Não sei se todos vão lembrar, que ela está como se estivesse levantando do leito, né? E é mais ou menos isso que ela percebe, quer dizer, ela se vê ali sobre o próprio corpo que está adormecido. Então, nesse momento, Thelma, aí está acontecendo o desligamento dela. Tá? A espiritualidade veio, os espíritos que assistiram a desencarnação da Evelina foram desligando todos os laços que ligavam o perispírito, que a gente já falou sobre ele, ao corpo físico. E aí ela sente, quando ela diz ali, depois registrar a impressão de um tremendo choque, algo como que se lhe desabotoara o cérebro. Mesmo, né, desligado. Deve ter sido o último laço e fez com que ela se visse liberta e vendo o corpo dela ali deitado e ela flutuando sobre o corpo. Esse momento a gente pode até chamar de desprendimento, né? Porque ela vai se desprender do corpo e o perispírito se separam, né? E aí ela continua nessa observação, né, de nada mais se perceber, ela só vê aquilo. Quantas horas gastara no torpor imprevisto? Estaria regressando a si mesmo, vencido o colapso por efeito de algum tratamento de exceção? Por que não via ali junto do leito algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações? E tentou sentar-se, e conseguiu, sem a menor dificuldade. Então, ela já está separada, né, do corpo físico, então ela já não está sentindo dor, né? Vê que ela sentou sem dificuldade, começa a sentir uma leveza, tudo porque ela se libertou, né, se desprendeu do corpo físico, não é isso, Márcia? É isso mesmo. Então, agora ela vai começar a ver as sensações e vai perceber onde ela está, né? Vamos lá, vamos... Inspecionou o ambiente, concluindo que o pouso se lhe trocara, quer dizer, ela olha assim em volta e vê que está diferente. Inferiu nas primeiras observações que, tombada em desmaio, fora reconduzida ao hospital e ocupava agora larga dependência que o verde claro tornava repousante. Então, ela começa a pensar, né? Devo ter passado por uma situação que eles me transferiram para outra dependência do hospital. Ela estava em casa, aí ela lembra, então, que ela passou mal e ela deve ter sido internada de novo. Ela desencarnou em casa, né? E aí ela se vê nessa sala que é verde clara, que traz assim, uma calma muito grande, né? Em mesa próxima, ela viu rosas que lhe chamavam a atenção por causa do perfume. As cortinas tênues bailavam de manso aos ritmos do vento que penetrava as venezianas diferentes, talhada em substância semelhante ao cristal, revestido de essência esmeraldina. Quer dizer, tudo muito leve, né? Em tudo, simplicidade e previsão, conforto e beleza. Então, era uma ambiência bem leve, e ela se sentia ali aconchegada naquele ambiente, mas não entendia muito bem onde ela estava. Ela só lembra que ela, na percepção dela, ela teve um desmaio. Ela deve ter entrado, ela falou, bom, eu tive uma crise, desmaiei e eles me internaram de novo. Isso foi a percepção dela. Então, agora ela está se vendo ali como se estivesse num hospital, né?
Vamos lá. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. Quer dizer, ela se espreguiça, né, e não sente nenhuma dor. Recuperara-se, enfim, e refletiu alegre. Conhecia a presença da saúde e a testemunhava em si mesmo. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Ela sentia fome. Então, ela estava ali achando que ela tinha realmente se recuperado, que a saúde estava de volta, né? Porque ela não sentia nenhum sofrimento. E mais, né? Sabendo que, mesmo quando a gente desencarna, ao desencarnar, a gente ainda não fica automaticamente sem sentir essa necessidade que ela estava sentindo ali, fome. Né? A fome. Porque a gente ainda está com isso dentro de nós, né? Aliás, pelo que a gente tem estudado e as experiências que a gente tem ouvido, os relatos, a gente sabe que chega no mundo espiritual, tudo continua, as necessidades fisiológicas, os nossos sentimentos, não muda nada, né? Nós somos os mesmos. Até que a gente aprenda que não é bem assim, né? Exatamente. Então, aí ela começa a pensar, onde está o meu marido, né? Onde os pais? E desejava gritar de felicidade para comunicar a eles que tinha se curado, que tinha sarado. Aspirava a dizer-lhes que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. E, no íntimo, agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão nos seres queridos. Então... a gente vê isso, né, Thelma? Você está lá, você está se achando bem, ai, cadê minha família? Quero ver, ela não tem noção que ela desencarnou, então, por que eu estou sozinha aqui? Né? Que eu estou no hospital, a gente quer ter alguém que esteja, que a gente conheça. Né? Gente, né? Que venha fazer companhia. E é interessante aí que ela sente essa leveza, né? E essa compreensão de que estava ótima de saúde. A gente vê como é que o corpo, ele é ele pesa. Ele pesa, é a causa dos nossos sentidos, né? Aliás, o efeito da dor é sentido no corpo. Tudo que a doença nos traz de mal, né, é o corpo que sente. E ela agora não está sentindo assim, né? Então, vamos continuar na nossa... Não mais lograva sopitar o coração embriagado de regozijo e, por isso, buscou a campainha rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de irradiante carinho. Evelina aceitou com naturalidade a cooperação da desconhecida. Enfermeira, falou a recém-chegada, posso rogar-lhe o favor de chamar meu marido? E a enfermeira diz, tem instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre as suas melhoras. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia necessidade de reencontrar os familiares de maneira a repartir com eles, né, a própria alegria que ela estava sentindo ali naquele instante. E é interessante, né, que as coisas vão se repetindo, né? O quarto parece com um quarto de hospital, a campainha, que a gente sabe que perto do leito, né, tem a campainha. Então, tudo se repete na Terra, o que existe no mundo espiritual. E assim, a delicadeza da espiritualidade que a está assistindo, que não violenta o fato dela não perceber que está desencarnada. Exatamente. Então, tenta colocá-la num ambiente, em algum local, bem semelhante, que ela, na cabeça dela, faria lógica. Se eu não passei bem em casa, é óbvio que eu esteja num hospital, não é? Então, assim, de colocá-la neste ambiente e que realmente, mesmo desencarnada, ela está precisando se cuidar de tratamento. A gente sente uma amorosidade mesmo da espiritualidade para com aquele que está chegando, né? É um acolhimento, né? Então, vamos. Compreendo, redarquiu a serviçal, quer dizer, ela conta, né, por que ela queria ver os parentes, né, com inflexão de ternura. Tenho sede de entender-me com alguém, aditou a convalescente animada. Como se chama a senhora? Chama-me irmã Isa. De certo a senhora me conhece.
Sou Evelina Serpa e devo ter aqui minha ficha. Sim. Irmã Isa, que me sucedeu? Estou bem, mas num estado estranho que não sei definir. Aí a enfermeira diz: a senhora passou por uma longa cirurgia e precisa descansar, refazer-se. Então ela. Agora, essa cirurgia que a enfermeira está se referindo não foi a cirurgia passada. Vamos dizer assim, a cirurgia do desligamento, né, de todos os laços que nos prendem. Então, ela está dizendo, você passou por esse processo, mas não dava para dizer para ela exatamente como ela passou, para não assustá-la. Então, ela diz, fica calma que você passou por uma cirurgia. Né? E a gente até mesmo, né, quando a gente está nas reuniões mediúnicas, que vem aqueles espíritos que não sabem que desencarnaram, nós não falamos para eles, né? Você desencarnou, você não está mais no mundo dos vivos, porque seria um choque para uns, né? Como é que iam receber essa notícia? Aliás, é a maioria, né, Thelma? A maioria. A maioria não sabe que desencarnou, porque como não sabia da existência da outra vida, se vê ainda com um corpo igual ao corpo que ele tinha, e não tem ainda a noção que aquele corpo não tem mais a consistência do corpo que tinha na Terra, ele acha que ele está vivo, que ele ainda está aqui no meio da gente. Mas não consegue entender porque está no meio, às vezes fica dentro de casa, perto dos seus, mas não consegue perceber por que as pessoas não o escutam. Né? Então, assim, depende muito das crenças de cada um, né? E da compreensão sobre a continuidade da vida. Né? A maioria, né, Márcia? Porque geralmente o espírito, quando desencarna, por exemplo, está no hospital, ele às vezes permanece no hospital, porque ele quer se curar, ele não entende, né? Não entende o que está passando. Ou volta para casa, de acordo com os seus apegos, né, os amores que a gente deixa. E ele não reconhece assim, então ele retorna, ele custa para entender essa situação nova, né? No caso dela ali, a enfermeira fala com muita amorosidade e ela nem está percebendo, né? Todo esse conforto que ela sente, por quê? Então, vamos lá. Vou ler um bocadinho para variar. Então, vamos lá. Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Sabia-se operada, só que ela não entendia que a operação era outra, né? Passara pela dolorosa ablação de um tumor. Estivera em casa, melhorara tanto que obtivera até um passeio com o marido pelas estradas do Morumbi. Mas, apesar de tudo, ela reconhecia-se novamente hospitalizada, sem poder ajuizar dos motivos. Quer dizer, ela não tinha a menor noção do que tinha acontecido com ela. Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionava um ponto cinza em determinado recanto, comunicando-se com o médico de plantão. Em 2 minutos, um homem de branco entrou, calmo, cumprimentou a doente, examinou-a e sorriu satisfeito. Doutor, começou dizendo, ansiosa por justificar-se. Vamos passar para o outro, depois aí a gente comenta. E pediu informes, né? Estava bem curiosa, como a enfermeira não falou muita coisa, ela queria que o médico explicasse. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito com que o hospital a brindava? O facultativo, quer dizer, o médico, ouviu a paciente e rogou-lhe conformidade, que assim, olha, espera um pouco, se aquieta, né, tenha paciência, retornaria aos parentes, mas precisava reajustar-se. Gesticulando carinhosamente, tal se sossegasse uma filha, aclarou. A senhora está melhor, muito melhor. Entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental. Está vendo que ele já não fala mais sobre as questões físicas, diz que ela está com assistência de ordem mental. Em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzir-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso. Então, o médico está advertindo a ela, né, Thelma? Está advertindo a ela, cuidado com os pensamentos, né? Porque o pensamento faz com que, ia fazer com que retornasse todas aquelas lembranças, né? Quando a gente pensa, a gente torna a sentir o que a gente está lembrando, né?
se é uma dor, se é uma coisa agradável, mas no caso dela, seriam as dores que poderiam voltar, né? E aí, o que vocês acham que Evelina fez? Será que ela cumpriu o que o médico pediu? Vamos lá, ver o que ela fez. Eu acho que ela quis até fazer um teste, né, Márcia? Pois é, ela quis fazer um teste. Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seus. Quer dizer, o médico advertiu, olha, não pensa nos seus parentes, no que aconteceu com você. E com um olhar ainda mais compreensivo, ajuntou, coopere, tipo assim, né? Olha, estamos falando para o seu bem, né? Evelina ouviu a observação de olhos lacrimosos, quer dizer, ficar triste, quem não ficaria, né? Porque você quer ver os seus, está com saudade, mas se resignou. Afinal, concluiu intimamente, deveria ser reconhecida aos que lhe haviam granjeado a bênção da nova situação. Queria agradecer, né? Pois é. Todo o apoio. Todo o apoio que ela estava tendo ali, né? Não lhe cabia interferir em providências cujo significado era incapaz de aprender. Quer dizer, ela não conseguia entender por que ele está pedindo isso a ela. Adivinhando que o médico se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler. E, se essa concessão lhe fosse feita, rogaria que a casa lhe emprestasse algum volume em que pudesse colher ensinamentos de Cristo. Então, ela pede algo para ler, podemos ir até para o outro slide. Eles vão passar para ela, né, o médico vai pedir para entregar para ela o Novo Testamento, para ela ler. Né? Mas ela não consegue entender o pedido do médico, né, Thelma? Fica meio na dúvida. Então, sensibilizado, o médico lembrou o Novo Testamento. E, breves instantes, o atendente trouxe o livro mencionado. Restituída à solidão, deixaram ela sozinha lá, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se lhe intrometia na imaginação insistentemente, é o que nós falamos, né, Thelma? Ela estava ali e falou, não estou muito conformada com isso, não. Mas é assim que a gente age, né? Pois é. Se estava restaurada, qual se via, por que simples lembranças lhe imporiam retorno aos padecimentos que se acusava liberta? Por quê? Percebia-se na posse de inenarrável euforia. Ela estava super alegre. Eu estou tão bem, ela pensava, eu estou tão bem, por que eu não posso, né, pensar no que passou e ficar querendo buscar os acontecimentos? Ela não entendia. Não entendia por quê. Então, deliciosa sensação de leveza lhe mantinha a disposição para a alegria, como nunca sentira em toda a sua existência. Ela passou tanto tempo passando mal e ali ela não estava sentindo mais nada. Né? Imagina a alegria dela, com tantos anos de dor. Pois é. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam, assim, tão fáceis de perder? Aí ela já está na dúvida. Né? Ricardo, a gente pode continuar. Se eu estou tão bem, por quê? Será que isso vai passar assim rápido, né? Aí, o que ela fez? Ela retirou a atenção do livro, porque não estava dando mais para prestar atenção, né? E engolfou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais com veemência? E se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado a retaguarda? Infelizmente para ela, confiou-se a semelhantes exercícios, e decorridos alguns minutos, a crise revelou-se, agigantando-se-lhe no corpo em momentos rápidos. Regelavam-se-lhe as extremidades, enquanto que mantinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro, com a dispneia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos da doença. Entretanto, era tarde. Vocês viram que aqui, né, Thelma, os sintomas são exatamente os mesmos que ela sentia quando encarnada. Então, aí a gente vê como é que o nosso pensamento age, né? Pensamos, estamos lá, né? Então, rapidinho, e quando ela se deu conta, não dava mais tempo para retroceder. Já estava acontecendo aqueles sintomas, aquelas dores, toda aquela situação, né? Isso é um ensinamento para nós, né? Ter cuidado com os nossos pensamentos. Porque, na verdade, as dores, tudo, estão no corpo físico, que ela não tem mais, mas o nosso espírito, que fica tudo gravado no nosso perispírito, a memória de tudo que você viveu.
Então, quando ela começa a pensar, aquela memória aflora e ela passa a ter as mesmas sensações que ela tinha quando encarnada. Quer dizer, até então ela não tinha tido dor, não tinha tido nada que afligisse. Agora ela passa a experimentar um sentimento de dor devido a esse pensamento que o médico disse para ela, né? Cuidado com os pensamentos. Tudo Mas mental. ela não teve. Pois é. Aí o sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitia definitivamente distanciada. Quer dizer, ela achou que não sentiria mais nada e ela volta a sentir tudo de novo, né? Aí ela fica atônita, premiu a campainha e prestimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. O médico rapidinho apareceu e administrou sedativos nela para que ela se acalmasse. Ambos, nem ele nem a enfermeira, lhe endereçaram um mínimo reproche, quer dizer, a mínima reprovação, né? Eu achei isso fantástico, porque eles podiam dar uma repreensão, né? Mas eles agem com muita sutileza, né? Mas a doente lhes leu no olhar a convicção de que tudo haviam compreendido, quer dizer, sabiam o que ela tinha feito. Né? Então, em silêncio, davam-lhe a saber que não lhe ignoravam a teimosia e que, com toda a certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quisera experimentar por si mesma o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente, que foi o que o médico pediu para ela e disse, olha, não vai te fazer bem, né? Ela quis experimentar, né? Inconscientemente, né, a gente faz isso, né? Será que o que vai acontecer? Nessa pergunta a gente já está, né, agindo. Porque ela se via tão bem, gente. Por que eu não posso lembrar do meu marido, lembrar dos meus pais, lembrar do que eu estava vivendo, né? Já está lembrando, né? Então, o pensamento ele tem uma rapidez muito grande, né? Por isso que a gente fala, pensou, já está lá, né? E é assim que acontece, sintonia, né? Então, vamos lá. Conquanto à bondade de que dava mostra, o médico agiu com energia. Então, ele foi carinhoso e tudo, mas também foi enérgico. Forneceu instruções severas à companheira de serviço, né, a enfermeira, depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora Serpa em determinada região da cabeça e recomendou medidas especiais para que ela dormisse. Então, aqui a gente vê que ele não vai, ela está sentindo dores, tudo aquilo, ele não vai aplicar injeções em qualquer outra parte do corpo, porque primeiro aquelas sensações estavam fixadas mentalmente nela, né? Então ele aplica, vamos dizer, um remédio naquele corpo perispiritual para que ela amainasse essas lembranças. No local necessário, né? E sedativo, né? Para que ela possa dormir, né? Então, aconselhável obrigá-la a repousar mais tempo controlada por anestésia. Quer dizer, com a rebeldia, vamos dizer, dela, ela vai passar a dormir um bom tempo de novo até ela se refazer, né? A doente não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Evelina registrou as observações dele em franca modorra, quer dizer, já estava lá já quase dormindo, né? Depois abismou-se em pesado sono, do qual despertou muitas horas depois, consciente de que lhe competia cuidar-se, evitando novo pânico. Você quer comentar alguma coisa daí, Thelma? Ela está agora forçadamente em repouso, né? A gente, até uma questão da nossa experiência no trabalho mediúnico, quando a gente atende, né, aqueles espíritos que estão muito agitados, a gente usa, né, esse subterfúgio aí, olha, vamos tomar esse remedinho, você vai se sentir mais calmo, né? Vai descansar um pouco. Né? Porque é necessário esse descanso até haver essa adaptação no novo estado dela, né? Na nova etapa de vida dela. A gente vai entender isso mais à frente aí. Por que necessita disso? Porque a espiritualidade não violenta, né, nosso entendimento. Tem que ser aos poucos, senão acredito que o espírito enlouqueceria, né, no mundo espiritual. Exatamente. Né? Aquele que não está preparado para receber de cara essas verdades. Por isso, Kardec fala também nesse capítulo para a gente, né, quando ele vai falar dessa nossa perturbação ao desencarnar,
que é o Kardec não, os espíritos, porque Kardec pergunta aos espíritos se o conhecimento do espiritismo, o conhecimento desses postulados, que a vida continua, não é, que nós temos uma outra vida, se isso nos ajuda na hora da desencarnação. E os espíritos dizem que sim, mas que, acima de tudo, ter fazer o bem, bons pensamentos e ser moralmente uma pessoa ética, né, e vivendo de uma vida moral justa, isso é que vai fazer mais importância quando a gente desencarnar, né? E ela também, mesmo que ela não era espírita, não conhecia sobre a imortalidade, mas ela é uma pessoa boa, né, Márcia? É uma pessoa tranquila, ela tem pensamentos bons, ela é uma pessoa, até certo ponto, otimista, ela está feliz. Vê que a primeira coisa que ela lembrou foi de agradecer a Deus por ela estar bem, né? Então, isso são coisas que fazem parte desse trabalho no bem, que a gente sabe que não é só oferecer coisas às pessoas, mas esse trabalho no bem intimamente, né, que nós temos que nos trabalhar. Então, vamos continuar, para a gente tentar terminar hoje aqui esse capítulo. Pode ler. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida com caldo quente e reconfortante, que lhe calhou gostosamente ao paladar a feição de néctar, fortalecendo ela, né? Refez-se cintilante. Reconhecia-se sobre uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. Fim de uma semana de descanso, ela ainda fica uma semana lá, né? Absoluto, com entretenimentos de leitura escolhidas pelas autoridades, quer dizer, pelos espíritos que estavam ali, que a cercavam, passou a caminhar no recinto do quarto. E ao retornar à verticalidade, quer dizer, quando ela pode ficar em pé, levantar-se do leito, assinalava em si mesma inequívocas diferenças. Os pés se lhe patenteavam leves, como se o corpo houvesse diminuído de peso, intensivamente, e, sobretudo, no cérebro, as ideias lhe nasciam em torrente, vigorosas e belas, quase a se lhe materializarem diante dos olhos. Quer dizer, ela teve uma melhora muito boa nesse período de uma semana aí que André Luiz está falando, né? E aí ela começa a caminhar dentro do quarto, a se sentir novamente refeita também pelas leituras que estavam sendo feitas, quer dizer, os pensamentos negativos tinham sido afastados, né? Ela estava entrando num equilíbrio mental. E mais importante ainda, a gente começa a perceber nesse parágrafo, nesse último parágrafo que a Thelma leu, a diferença da percepção do corpo. O corpo mais leve, ela fala que diminui como se tivesse diminuído de peso sensivelmente, né? Então, assim, e viu os pensamentos que eram assim, né, rápidos e de realizações rápidas. Então, quanto que estar nesse corpo de carne faz com que a gente também tenha mais dificuldades do que quando a gente chega no plano espiritual, né? As nossas percepções e sensações são bem mais embrutecidas no corpo físico, né? E Exatamente. Ela agora estava se sentindo mais sutil, mais leve. E nota que ali no último parágrafo ele fala das percepções belas, né? Que ela estava, olha só que beleza, né? Ela começa a ter uma leveza no sentido geral. Vamos lá, para a gente conseguir, vamos continuar, Thelma. Numa tarde em que se via mais amplamente estimulada a reaver os movimentos normais, abeirou-se da janela que dava para um pátio enorme e do alto do terceiro andar, que a hospedava, contemplou dezenas de pessoas que conversavam alegremente, e muitas delas sentadas em torno de irisada fonte que se erigia no centro de um florido e extenso jardim. Aquela sociedade serena atraía. Quer dizer, ela percebeu que ali as pessoas estavam felizes lá embaixo e ela sente uma vontade de estar junto, né? Ela tinha sede de convivência. A treita que se achava as austeras disciplinas também ali, né? Ela estava um pouco contida, né? À vista disso, consultou a enfermeira se era possível, né? Se era concedido ela descer, travar conhecimento com aquelas pessoas. Afinal, sugeriu com otimismo,
Uma casa de saúde não deixa de se assemelhar a um navio, em cujo bojo as criaturas se interessam umas pelas outras, estendendo-lhe as mãos. Quer dizer, ela tinha sede de estar falando sobre o caso dela, falando, quem sabe até contar, né, como ela estava se sentindo, e ver as pessoas... Também já estava há muito tempo ali dentro do quarto, né? Está querendo sair, né? Uma semana. Uma semana que a gente sabe, fora o tempo anterior que a gente não sabe que ela ficou dormindo ali, né? E o tempo é diferente, né? O nosso tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá. A serviçal achou graça e escoroou-a nos braços para a descida, quer dizer, ajudou ela, né? Poderia, sim, divertir-se ali, ela pensa, né? O ambiente lhe faria bem, ao mesmo tempo que lhe seria lícito granjear uma que outra amizade, quer dizer, ela estava ansiosa por essas amizades, né? Fazer amizades. Deixada a sós, fitou ansiosamente os rostos que a rodeavam. Figurou-se-lhe estar no seio da vasta família de pessoas afins do coração, mas quase todas desconhecidas entre si, qual acontece num balneário. Quer dizer, um ambiente onde as pessoas estão próximas, com os mesmos objetivos, mas não se conhecem, né? Todos os circunstantes acusavam-se na posição de convalescentes, adivinhando-se-lhe sem dificuldade os vestígios da enfermidade de que haviam conseguido evadir-se. E aí, Márcia, eu acho que eles estão todos em convalescência ali, né? Cada um, talvez, retratando o que passou, por uma cirurgia ou por algo que está sendo refeito, né? Um refazimento, mas um ambiente agradável. Era um ambiente de refazimento, como se fosse um hospital mesmo. Né? Exatamente. Evelina interrogava-se quanto ao melhor processo de estabelecer o contato ali com aquelas pessoas, quando ela viu um homem, não longe, que a fitava também, evidentemente assombrado, quer dizer, uma pessoa surpresa, né? Não era aquele cavalheiro exatamente Ernesto Fantini, o improvisado amigo das termas, ela pensava, né? Será que é ele? O coração bateu-lhe agitado e estendeu na direção dele os dois braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava de alma aberta. Fantini, pois, era o mesmo. Ergueu-se da poltrona em que se guardava e avançou para ela também a passos rápidos. Vocês imaginaram a alegria dela quando ela... de encontrar alguém conhecido ali, né? E logo deve ter sido muito bom, né? O amigo que se entenderam tão bem, que conversaram tanto. Né? Que até nas últimas horas dela no passeio ao Morumbi foi a pessoa que ela lembrou dele, que ela gostaria que ele tivesse ali do lado dela, porque ele tinha conseguido chegar às questões que ela tinha, né, dentro de si, dentro da sua alma, né, que lhe batia ali no coração. Houve uma empatia, né, muito grande dos dois. Né? Acho que está terminando, né? Isso. Evelina, dona Evelina, estarei realmente vendo a senhora? Eu mesma, respondeu a moça, chorando de alegria. O recém-chegado não foi estranha a emotividade daquele minuto inesquecível. E lágrimas lhe rolaram no rosto simpático e sisudo, lágrimas que ele buscava enxugar, embaraçado e procurando sorrir. Quer dizer, os dois estavam ali emocionados pelo encontro. Descobriram por que esse capítulo chama Reencontro? Por causa do reencontro dos dois. Né? E aí, né, essa emoção de estarem ali, que agora que eles vão começar a questionar o que está acontecendo, por que nós viemos parar aqui, os dois, estamos no mesmo hospital, e agora que vai começar essa percepção deles, essa descoberta do que eles estão fazendo ali e o porquê, né? Muito então, bacana. É isso, amigos, nós vamos, então, parando por aqui. Na semana que vem vamos começar o capítulo 6. Esperamos todos conosco no próximo sábado, que vocês fiquem todos na paz de Jesus e até o nosso próximo programa. Isso mesmo, Márcia, até o próximo programa e vamos ver com surpresas e emoções o que vem para nós, porque a vida continua. Fiquem com Jesus. Até lá.